têm um trabalho para fazer comigo. Todo mundo. Boa tarde do primeiro ano. Nome, número e série lá no chat. Vamos começar mais um podcast. Mentira! Mais uma live de física. É que eu tô parecendo que eu tô podcast, né? Nossa, igualzinho. Então, vocês já sabem, nome, número e série lá no chat. O chat só serve para colocar o nome de vocês, dúvidas, voltada para a aula. Não é o kkk, não tô entendendo nada, é o bonitinho. E eu vou ficar assim e assim, ó. Eu vou estar meio torta de vez em quando. Vocês vão me falando, tá? Se o som travar, a imagem travar, vocês me deem um toque, porque eu estou usando meu celular e meu celular às vezes dá uma travada, tá? Então vocês me falem. Som não saiu, me fala também. O meu termômetro da aula são vocês. Pro, quero fazer uma relação, quero fazer uma pergunta. Posso ligar o microfone? Pode, desde que esteja voltado à aula e o conteúdo que eu estou trabalhando, tá? Vamos lá, galerinha. Eu acho que eu demorei muito para falar sobre o tema de hoje. Normalmente, esse tema é um dos primeiros que a gente trabalha, porém, é o que eu sempre falo, a gente protela um pouco. Eu ia começar hoje com a devolutiva. Vini, liga o microfone aí, Vini, que eu preciso conversar contigo. Oi. Vini? Uma sexta-feira à noite, 8 horas da noite, o Vinícius mandou uma mensagem discutindo comigo, né, Vini? Mas o Vini estava certo. Vini, eu tenho que pedir, me retratar com você em relação a isso, só que foi o que eu falei. Gente, nem tem um aluno de mandatura dela? Se tem, eu não sabia. Só que assim, o Vini, você está certo. Na hora de eu elaborar a questão, eu não deveria ter colocado ele correu 50 metros, mas sim ele parou na marca 50 metros, que faria muito mais sentido do que ele correu 50 metros, tá? Mas foi o que eu falei para você. Muitas vezes na matemática a gente quer fazer um cálculo, quer fazer um problema, e a gente acaba, como é que posso dizer? Não se atentando a coisas, a fenômenos. Fisicamente é impossível, você está certo, você estava certíssimo. Mas matematicamente, é igual eu falei para você, tem aqueles problemas que a gente fala assim, na matemática. Fui no mercado, comprei 12 dúzias de banana, comi 3. Quem come 3 dúzias de banana? Ninguém come 3 dúzias de banana sozinho, meu amigo, ainda mais um dia, entendeu? Então, algumas vezes, a alma do matemático é a questão do dado. Eu queria trabalhar com 50 metros, que é um dado fechado, muito mais fácil de trabalhar. E acabei errando na hora de elaborar o probleminha, tá? Mas você tá certo, se ele corre 10 metros por segundo, ele deveria, em 3 segundos, correr somente 30 metros, não 50, tá? Se eu tivesse colocado, parou na marca dos 50 metros, faria muito mais sentido do que ele correu 50 metros, tá bom? Tá bom, Vini? Tá bom. E assim, gente, vocês têm que entender que eu sou chata pra caramba, sou a professora mais chata que tem. Porém, quando eu erro, eu assumo, tá? E quando eu também perder, como eu perdi com o segundo ano, eu falei, não, gente, eu errei. Eu vou admitir que eu errei. Arrumei e passei para eles. Hoje eu não vou trazer a devolutiva por uma questão de que ainda tem galerinha respondendo. Só tinha 50 pessoas que fizeram o formulário. E eu estou percebendo que vocês estão caindo nessa, né? Então, eu vou deixar o formulário aberto para vocês terminarem. Na próxima vez, eu venho com a devolutiva desse formulário. Oi, Alan, pode falar, meu amor. O Arthur falou que a senhora não está aceitando ele na live. Eu não... Vocês estão vendo a minha tela, não está aparecendo nada. Não está aparecendo Tá, peraí. nenhum. Vocês estão vendo a minha tela? Porque quando eu também nego, vocês veem aí que eu estou compartilhando a tela. Ô, professora, mas aquele formulário valeu... Aquele tava certo lá do negócio do golfe? Então, o do golfe eu acho muito legal. O do golfe... Eita, eu fiz proposital do golfe. O do golfe, vocês usaram a resposta do Braille. A maioria usou a resposta do Braille. Eu mudei a grandeza, eu mudei o valor e vocês não se atentaram. Acho que só 2, 3 que se atentaram fizeram bonitinho, né? Falou, não, mas fica muito longe. Eu não quero saber se fica perto ou longe, eu só queria que vocês fizessem o cálculo. E eu mudei, justamente foi proposital. Não é para pegar no Braille, gente. No Braille, ele está trabalhando com quilômetros por hora. Na questão, eu estava trabalhando metros por segundo, que é algo absurdo, é uma arma.
É um projétil, entendeu? Mas sim, existem máquinas que conseguem projetar uma bolinha de golfe a 100 metros por segundo. Então, vocês prestem atenção na grandeza. Também não trouxe hoje, vou trazer na próxima aula e eu vou explicar. Tá bom? Então, quem fez errado se lascou, que eu acho que é pouco. Vamos lá, galera, eu vou compartilhar minha tela. Eita, que delícia. Olha como é bom dar live na escola, né? Muito bom. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Sim. Oh, meu Deus. Coab Inácio Monteiro, 3. Oh, Jesus, meu Deus! Peraí, gente. São erros de gravação. Que inferno. Conteúdo. Leis de Newton. Vocês já ouviram falar de Newton, né? Ela fala comigo para ver se tá tudo ok. Sim. Tá tudo ok. Ah, Tá ok, Tá tá bom. ok. Leis de Tá sim, Newton. professora, tá sim. Tá bom. Obrigada, gente. Habilidade. Construir questões elaboradas, hipóteses, previsões e estimativas, empregar instrumentos de medição e representar a interpretação do modelo explicativo, dado e resultados experimentais, para construir, avaliar, justificar conclusões e enfrentamento a situações de problemas sob perspectiva científica. Resumindo, eu não fiz isso na minha questão, eu precisava elaborar um probleminha onde vocês tivessem essa visão, porque a física ela trabalha muito essa questão de vocês verem o problema, o fenômeno, e conseguir projetar e analisar com um sentido mais lógico, né? E a partir dali, começar a elaborar questões e resoluções, tá? Mas hoje, continuando com mecânica, um dos principais termos que a gente tem que trabalhar antes de entrar em gravitação, antes de começar a entrar na questão espaço, astronomia, eu preciso entender de onde que vem esses conceitos, de onde que vem esse entendimento de terra e espaço. Não veio do nada, o homem só observou, mas ele podia ter ficado somente observando. A partir do momento que eu comecei a relacionar com alguns fenômenos da Terra, o que acontecia aqui, eu comecei a criar uma certa dúvida do porquê algumas coisas, algumas estrelas tem lá uma quantidade certa de planetas, porque eu tenho uma Lua em relação a Júpiter, que tem muito mais luas, né? Em relação a Saturno, que tem seus anéis. Então, a partir de quando que o homem começou a observar? O homem começou a observar o espaço muito antes de Isaac Newton, isso é certeza, tá? Só que Isaac Newton ele veio relacionar o que acontece aqui e olhar para o alto. Ah, gente, é brincadeira um negócio desse. Galera, é só um minutinho, tá? ok. Gente, por que ficou tão silencioso? A professora foi Sei lá, tá tendo barulho. Aí ela foi lá ver o que tá acontecendo. Ah, tá. Obrigada, gente. Por matar quem tá fazendo barulho. Vai formatar quem tá fazendo barulho. Como que formata alguém? Voltei, fui atrás, gente. Não dá pra Erro de ficar... gravação, check. Depois eu pedi pra trocar, que inferno. Então, voltando lá, quando eu me perco assim, que eu falo, conversa comigo durante a minha linha de raciocínio, porque eu me perco, né?
Então, Newton, ele veio para justamente entender e conseguir relacionar isso com algumas coisas que já estavam sendo faladas em relação ao espaço. Aí tem aquela questão da maçã, né? Nossa, a maçã caiu e Isaac Newton fez a lei da gravitacional geral. Mas não foi bem assim. Já existia um estudo antes, já existia um olhar antes, né? Newton, sim, conseguiu, a partir dali, conseguir relacionar com outros temas matemáticos, tá? Então, assim, as leis de Newton são as 3 leis que a gente vai trabalhar, tá? São as 3 leis principais da dinâmica, da mecânica clássica, que é inércia, princípio fundamental da dinâmica, a lei da ação e reação. Não adianta eu falar, um dos maiores erros é falar que a inércia é quando a gente para, sem inércia. Você vai entender esse conceito agora, tá? As leis fundamentais de Newton, a base da mecânica clássica, são um conjunto de 3 leis capazes de explicar a dinâmica que envolve no movimento dos corpos. Os corpos se movimentam, porém, cada um se movimenta de um jeito. Porque se a gente parar para pensar no espaço, lembra que eu mostrei até para vocês em relação à folha de papel e o livro? Tem toda uma força envolvida ali. Não é só um corpo estar lá. Ele tem toda uma força. Tem todo um conceito do porquê que as coisas simplesmente não saem voando. Elas estão ou estáticas, ou simplesmente elas estão em movimento e elas dependem de uma força para poder fazer esse movimento, para interagir com o espaço, tá? Isaac Newton, vocês já viram várias vezes essas fotos, algumas até com memes. Eu lembro que teve um ano dessa galera que está se formando agora, né? Que eu pedi para que eles viessem com as frases de Isaac Newton. E teve muito meme, frases que foram atribuídas ao Isaac Newton que não é dele. E dentre elas teve uma que tinha um palavrão desse tamanho. Por quê? Porque você simplesmente vê a imagem e associa a pessoa sem ler, né? E não foi uma frase associada a ele. Ele tem várias maravilhosas, porém aquela que tem um palavrão desse tamanho não era dele. Quem foi Isaac Newton? Isaac Newton, ele nasceu em 1642 e morreu em 727. Professora, desculpa interromper, é porque a sua tela compartilhada tá preta. É pra estar assim mesmo ou se ela tá mostrando algum slide? Tá normal. Sai da tela dela e entra de novo. Tá normal. Tá normal. Vocês estão vendo o Tá, slide, minha né? tudo tá tudo escuro. Não, tá bom. Como é que eu vou ver? Tá, sai e entra de novo, Melanie, tá? Continuando. Ele morreu aos 85 anos. Só que assim, qual que é a questão? Existe uma data que eles atribuem, que pode ser 4 de janeiro de 1643. Por quê? Porque o Papa Gregoriano promoveu a instituição de um novo calendário. Lembra que eu já falei com você sobre isso? Que a gente não consegue relacionar muitas coisas antigas, porque o novo calendário ele só ficou vigente a partir de 1752. Antes disso, se usavam outros tipos de calendários, tá? Outros tipos de formas de contar os dias, os anos, os meses. E para cada sociedade se usava um calendário diferente. Por isso que fala que é o calendário maia, o calendário egípcio. Para cada sociedade, eles vieram contando os dias, meses, anos, de forma diferente. Na questão bíblica, jamais vou estar falando aqui questão bíblica, questão de fé. Eu estou falando um dos pontos científicos que existe quando fala assim, fulano viveu 900 anos. Sim, pode ter vivido no calendário da época, e que se trabalhava com outras formas de contagem. Não se esqueçam que os números arábicos, eles são novos, a forma de trabalhar com números arábicos são novos. A questão de você popularizar, globalizar a questão matemática também é novo, não é algo milenar, porque ele é um conceito novo. E essas questões de calendário também é o que eu falo, ela vem de sociedade para sociedade. A forma de contagem também. O professor de matemática, quando eu dava aula de matemática, eu falava sobre a história do número. E aí a gente vem falando sobre essas questões. O número, se vocês prestarem atenção no número romano, não existe zero. Então, quer dizer, não é que não precisava se usar o zero, não se atribuía o zero para aquilo. Os maias também, se eu não me engano, eles não usavam o zero, eles trabalhavam com espaços, espaçamentos. Então, hoje, a sociedade moderna de hoje olha para o passado
com o olhar de hoje, e não é o correto. Então, Isaac Newton, ele viveu antes do calendário que a gente usa hoje. Então, ele morreu em 1727. Só foi... Cadê? Tá bonitinho aqui. Só foi aceito em 1752, 25 anos depois da morte de Isaac Newton. Então, existe aquela questão de uma incoerência na questão das datas, tá? O que Isaac Newton descobriu? Entre 1625 a 1627, houve a diferença. Houve a peste negra. Foi a peste negra mesmo, né? Foi a peste negra. E aí, o que aconteceu? Assim como aconteceu agora, primeira coisa, fecha escola, fecha a universidade. Ele era um cara muito inteligente, ele gostava de inventar, ele gostava de observar o universo, ele gostava de pensar para mais, ele pensava fora da caixinha. Então, nesse período onde teve a universidade fechada, por causa da peste bubônica, que é a peste negra, ele conseguiu desenvolver, acho que foi uma das maiores, ele descobriu a lei fundamental da gravitação, que é a da maçãzinha, tá? Ele imaginou as leis básicas da mecânica, as 3 leis de Newton, aplicou os corpos celestes, então quer dizer, o cara, além de aplicar aqui para a Terra, começou a observar o espaço, inventou métodos de cálculo diferencial e integral, que é um inferno na matemática, mas ele é essencial para tudo que quiser fazer em relação à computação gráfica, qualquer área da computação, qualquer uma, vai trabalhar com a integral e com... Ai, meu Deus do céu. Cálculo diferencial e integral. Gente, é um inferno isso. É um dos negócios mais difíceis que tem na matemática. Mas ele gostou de fazer. Além de estabelecer os alicerces de grandes descobertas ópticas, ele não olhou somente para o espaço, para a Terra, ele olhou também para a questão da luz. Como ela viaja. Ele tem o disco de Newton, né? Que ele é um discozinho, e aí a partir dali que a gente conseguiu perceber que, para falar a verdade, a luz branca são todos os espectros numa velocidade acelerada, por isso que a gente tem a luz branca. Aí fala assim na arte, se eu misturar todas as cores vai virar o branco? Não, vai virar uma maçaroca. Porém, se eu pegar todos os espectros de luz, e acelerar ela, eu consigo a luz branca. Por isso que quando eu pego um prisma e diminuo a velocidade dela, ele abre o arco-íris, tá? Então, ele percebeu isso. Mistura de cor é uma coisa, luz é outra, tá, galerinha? E mais pra frente a gente vai entender que a cor não existe, tá? Então, a partir do momento que a faculdade fechou, foi quando ele começou das grandes descobertas dele, que foi a lei fundamental gravitacional, que eu sempre esqueço o nome dela, ela é linda de falar, mas eu sempre esqueço, tá aqui, bonitinho, cadê? A lei fundamental da gravitação. Que a partir dela, Isaac Newton veio, depois Albert Einstein veio com a relatividade e quebrou de Isaac Newton, agregou não, quebrou não, deu uma melhorada ali, deu uma aprofundada e conseguiu relacionar com o momento, com a tecnologia que ele tinha. Mas começou da onde? Isaac Newton. Começou com Copérnico, começou com Galileu Galilei, essa questão de olhar para o espaço, mas Newton fundamentou, tá? Introdução às 3 leis de Newton. Um dos principais legados da história do Isaac Newton foi a precisa explicação matemática do movimento dos corpos. Então, quer dizer, essas 3 leis de Newton, ela só começou a ter fundamento a partir do momento que eu consegui fundamentar com cálculos. Então, não é só o olhar, eu preciso fundamentar. A mecânica newtoniana mostra capaz de predizer trajetórias de asteroides, o surgimento das marés, tornando-se um marco da física para equação matemáticas, para explicação de fenômenos naturais. Quando a gente fala da questão previsão do tempo, não é à toa essa previsão do tempo. Hoje, lógico, a gente tem computadores para fazer esse cálculo. Mas para descobrir isso, existe toda uma equação para saber se essa maré vai subir ou não. Porque não é só observar. Eu preciso saber o movimento da Lua, o movimento rotacional. Eu preciso identificar isso no ambiente que eu estou vivendo
para poder saber se ali vai ter a maré alta e o quanto ela vai subir, que é fundamental hoje para os pescadores, para quem vive no mundo marítimo. E assim, e tudo isso começou lá com os Isaac Newton fundamentando essas leis, tá? Acho que eu uso baixo aqui. Junto às 3 leis de Newton são usadas para descrever a dinâmica dos corpos. Por que que eu simplesmente, né, eu estou sentadinha na minha cadeira e a minha cadeira não está passeando pela sala, né? Por que que, para falar a verdade, o meu movimento ao empurrar a mesa, ele vai sofrer uma força e a outra pessoa não. Ela vai sofrer, talvez, se um bebê for empurrar, ele vai sofrer muito mais em relação à força que ele vai estar empurrando essa mesa do que a mim, tá? Então, a partir dessas 3 leis, a gente começou a fundamentar algumas coisas da dinâmica do movimento dos corpos, tá? Quando um corpo está sujeito a inúmeras forças que se cancelam, dizemos que se encontra um equilíbrio estático ou dinâmico, ou seja, perfeitamente parado ou se movendo em velocidade constante em linha reta. Quando ele consegue um equilíbrio total, é quando ele está parado ou ele está se movimentando em linha reta sem sofrer uma outra força. Quando que ele consegue isso? Somente no vácuo. Porque a partir do momento que eu tiver uma outra força interagindo, força atrito, do ar ou do chão, ele vai estar sofrendo uma outra forma de força, uma outra dinâmica. E ele conseguiu provar isso por A mais B. Dá uma passadinha, isso aqui é chato. A primeira lei de Newton, inércia. Vocês conhecem a inércia, não conhecem, galerinha? Vocês já tiveram isso no ano passado? O CMSP falou um pouco sobre isso. Eu conheço. Teve uns professores que falaram, né? O certo seria todos os professores falar, mas a maioria não, que é a introdução às 3 leis de Newton. Quando eu falo inércia, o que vem na cabeça de vocês? Fala, tô inércia. O que vocês veem na cabeça de vocês? Algo que fica parado, que não tem movimento. É isso que vem, né? O meu não tem nada a Professora, ver. é inércia? Inércia. Aqui, ó, inércia. O que vem na sua cabeça, Alan, quando fala assim, inércia. O corpo está em inércia. É uma coisa que, tipo, não tá se movendo. E se Eu te acho falar que é o contrário. Não é um corpo tá em parado. movimento, continua em movimento. Como que fala? Eu não consigo explicar, mas é alguma tipo coisa quando assim. o corpo tá no trem, não é? Que ele tá parado, Não, é um corpo mas parado. ele tá se movendo. Todo corpo que está parado tende a ficar parado. Isso. Eu E tentei lembrar. todo corpo em movimento tende a se manter em movimento, tá? A frase bonitinha é essa aqui. Todo corpo continua em seu estado de repouso ou movimento uniforme em linha reta, a menos que esteja forçado a mudar aquele estado por força aplicada sobre ele. Então, o corpo parado, ele tende a se manter parado, a menos que algo vá lá e empurre ele. Todo corpo que está em movimento tende a se manter em movimento. Só vai parar a partir do momento que ele encontrar uma outra força que interaja contra ele. O que seria essa força, Pro? O atrito. Então, quando eu estou... Não vou falar nem andando, que andando, para falar a verdade, a gente usa a força de empurrar o corpo. Uma roda, uma bola. Quando a bola está girando, ela tem 2 situações. Se ela está no chão, atrito com o chão, ela vai sofrer, ela vai começar a girar, porém ela vai sofrer força de atrito do chão e a resistência do ar. Então ela vai tender a perder força e vai parar, vai estabilizar. Se eu estivesse no espaço, estivesse na gravidade zero, no vácuo, vamos falar assim, tem que lembrar também que vácuo e gravidade zero também não tem nada a ver com todos os lugares do espaço, tá? Mas vamos supor no espaço lá, no lugar onde é vácuo e onde a gravidade é zero, zerada. Essa bola não tem resistência nenhuma do ar, essa bola não está em cima de nenhuma superfície, ela vai girar e não vai parar. Ela vai continuar sempre se movimentando, porque não tem nada que impeça ela de continuar se movimentando.
Aí alguém falou assim, mas no ônibus, acho que foi a Alessandra que falou do ônibus. Sim, Alessandra, ali é um movimento onde você está parado com relação ao ônibus. Você está dentro do ônibus, você está parado. Porém, o ônibus está em movimento. A partir do momento que ele parou, o seu corpo é projetado para frente. Por quê? Mas eu estava parado. Não, você estava parado. Mas o equipamento que você estava em movimento, ele transmite toda essa força, toda essa energia para o corpo mais fraco. O corpo mais fraco é você. Então, a sua tendência é se manter sendo projetado para frente. Então, você só vai parar quando você... Não recebi nenhum pedido. Então, você só vai parar quando você encontrar algo, né? Ou você se puxa ali o ferrinho, mas os acidentes de carro, normalmente, você encontra o para-brisa do carro, e eu trouxe isso também aqui para vocês verem. Então, a única forma de esse corpo parar de ser projetado é a partir do momento que ele encontra uma outra força. E se eu fosse projetado para fora, né? A gente tem a força da gravidade, puxando, interagindo com você para baixo. Eu tenho a força da resistência do ar, até você cair. Então, você vai ser projetado? Vai, mas vai chegar um certo momento que você vai fazer isso aqui, ó. E vai cair no solo e vai morrer, tá? Ai, gente, Camille. Professora, eu não tô conseguindo coisar, porque eu tenho que assustar lá. Entendi nada. Bom, vamos pro próximo. Aqui o carrinho, ele está em relação ao motorista, o motorista está parado, não tá? Galera? Sim. Quem está em movimento? O carrinho, o motorista? Ô, professora, O carro que tá em movimento. ele se mexe, né, também pra conduzir o carro. Vamos falar em relação. Ele tá andando? Ele não tá andando, tá sentado aqui, ó. Tá. O Se carro for tá se andando aí, é movimentando. história. Não tô falando isso aqui, ó. Tô falando a questão de tá andando, né? Ele tá parado, tá sentado. Lindo, maravilhoso. Oh, meu Deus, Camille, pelo amor de Deus, o que foi? Então, professora, eu tô entrando com o meu e-mail normal, entendeu? Porque o... Pode entrar, né? Então, em relação ao carro, o motorista está parado. Só que o carro freou. Lembra que eu falei? O corpo tende a ficar parado até que uma força contrária faça com que ele se movimente. Então, na hora que o carro parou, não teve uma força contrária empurrando ele para frente? Tem. Então, o que acontece com aquele corpo? Ele é projetado. Ele sai da situação parado e começa a ser projetado para a frente. Então, a inércia fala sobre isso. Todo corpo que está parado, ele tende a se manter parado. E todo corpo que está em movimento tende a continuar em movimento desde que haja uma força que interaja com a força contrária. Tá? Então, quando eu falo da inércia, não é parado. Eu estou parado. Sem inércia, não. Você está parado, você está em repouso. Inércia, eu poderia estar me movimentando sem nenhuma força contrária e eu estar simplesmente em inércia. Ok? Difícil de entender essa relação? Não. Não, né? Bem interessante. Parte não. Professora, mas então a inércia é alguém estar parado, mas ao mesmo tempo se movimentando. Não, vamos voltar lá de novo. A inércia é o corpo está no sentido, ele está em repouso. Se não houver nenhuma força, tá paradão. está estático. Se nenhuma outra força o empurrar, se movimentar ele, a tendência dele é se manter daquele jeito. Só vai mudar, ele só vai ter a movimentação se eu interagir, se eu simplesmente empurrar ele. A bolinha está paradinha lá, está em contato com o chão. Uma pequena parte dela está em atrito com o chão. Essa bolinha ela não vai sair movimentando sozinha. A mesa que está aqui ela não vai sair movimentando sozinha. Ela só vai se movimentar se eu interagir, se eu fazer com que ela saia da posição que ela está. A mesma coisa, um objeto, uma roda. A roda de um carro ela está girando. Vamos supor, vamos tirar todo atrito. Vamos pensar em atrito, vamos tirar todo atrito, vamos pensar numa pista de patinação no gelo. Essa é legal, que não tem atrito praticamente. Patinação no gelo.
O gelo, a questão do atrito é quando ele tem poros, ele é tudo poroso. Então, ele fica como se fosse um velcro. Ele vai tampando o buraquinho com aquele corpo que está andando em cima dele. Quando ele não consegue ter isso, e para falar a verdade, o que vai tampar esses poros e deixar ele menos atrito é a água do gelo, tá? Então, você não vai conseguir ter atrito ali. Então, vamos pensar assim, estou na patinação do gelo. Está conseguindo entender, Alan? E tirei toda a resistência do gelo, do ar, de tudo. Qual que é a tendência desse patinador? Ele continua sempre ali, ó, girando, sem parar. Ele não vai parar porque ele não tem resistência nenhuma que faça com que ele pare. Quando que ele vai parar? Quando ele faz assim com o pezinho e trava o pezinho no gelo. Quando ele travou o pezinho no gelo, ele cria uma resistência. Então, aí o corpo pode parar. Então, quando a gente fala de inércia, não é somente um corpo parado. Ele também pode estar em movimento. Ele só vai parar aquele movimento dele quando sofre uma força contrária. Quando eu crio uma resistência a ele. Entendeu, Alan? Sim, entendi. Professora, o Gustavo falou que não vai conseguir participar da live porque a internet dele tá travando muito. Ah, que pena. Não, depois Mas eu ele assisto. deixou o nome dele no chat. Ele falou que não sabe se vai contar como presença, mas ele pediu Deixa eu desculpa. atender. Não, tudo bem. Deixa eu falar pra Camila entrar de novo. Entra de novo. Gente, eu não tô escutando. Os próprios coleguinhas aqui estão tentando entrar, que eu não tô escutando a... descartar. Eu não tô conseguindo ouvir aqui quem tá tocando a campainha. Primeira vez, Camila, permitir. Pronto. Pronto, Camila, eu não tava ouvindo. Desculpa, tá? E a gente estava na primeira lei de Newton. Bom, segunda lei de Newton. Essa daqui é um pouquinho mais chata para entender, porque ela fala sobre a dinâmica, né? O princípio fundamental da dinâmica, o princípio fundamental. Tem aqui esse desenho, na matemática, a gente chama de módulo, esses dois risquinhos. Vocês conseguem ver minha tela? Sim, professora. Deixa eu mostrar para vocês. Tá vendo esses dois risquinhos aqui, ó? Esses dois risquinhos que estão do lado das letras, isso se chama módulo. E quando a gente fala que é módulo, ele significa que ele sempre vai ser positivo, o que está aqui dentro. O que está aqui dentro. Mesmo se eu tivesse uma conta, né? 6 menos 7. Mas deu menos 1. Porém, quando ele sair desse módulo, ele tem que ficar positivo. Tá? Ele não pode ficar nunca negativo. Está em módulo, eu sei que é positivo. E por que ele está... A aceleração está em módulo e a força está em módulo? Porque ela está em um sentido só, tá? Na dinâmica, eu falo o seguinte, a mudança de movimento é proporcional à força motora imprimida e é produzida na direção de linha reta, da qual aquela força é aplicada. Então, a mudança é proporcional à força que eu interagir. Então, quer dizer, se eu for empurrar essa mesa com a pontinha do dedo, ela não vai se mover. Porque eu não estou usando força aqui para fazer com que ela se movimente o suficiente. Agora, se eu imprimir uma força maior, ela vai se movimentar. A aceleração dela vai aumentar, tá? Então, quando eu falo que a mudança de movimento é proporcional à força motora imprimida, quer dizer que quanto mais força eu imprimir ali, vai ser maior a mudança do movimento, tá? Ela é um pouquinho mais chata, mas ela é fácil de entender também. Então, quando eu falo de dinâmica, eu falo nisso. Eu falo da massa, eu falo da aceleração, eu falo da força que é imprimida naquele movimento para que aquele objeto consiga mudar. Está parado, eu quero que ele se movimente. Está em movimento, eu preciso que ele pare. Quando a gente está correndo mesmo, a gente não percebe, mas a gente imprime uma força muito grande para parar esse movimento e a gente acaba não percebendo. Tanto é que a gente fala assim, não corra, nunca corre na ladeira, né? Para descer a ladeira. Por quê? Seu corpo está em inclinação, tem a força gravitacional, está em aceleração. Se você parar com tudo,
tudo, você imprime uma força muito grande nesse joelho. E você acaba machucando, lesionando justamente por causa disso. Então, qual que é o correto? Ir diminuindo. Então, porque eu vou exercer uma força muito grande para mudar esse estado que eu estou. Se eu estou em movimento e quero parar, eu vou estar mudando de estado. E para eu fazer isso, eu vou imprimir uma força muito grande para fazer essa mudança de movimento. E para isso, é a dinâmica. Tudo bem, galerinha? Sim. Sim. Para poder demonstrar a segunda lei de Newton, a gente usa essa formulazinha aqui, ó. De acordo com a segunda lei de Newton, a aceleração obtida de um corpo é diretamente proporcional à força resultante. Então, quer dizer, quanto mais força, mais vai ter a aceleração obtida. Então, quanto mais força eu imprime naquele carrinho, sabe aquele carrinho de flexão? Você imprime uma força nele, ele vai embora. O Hot Wheels mesmo, tem o Hot Wheels em casa um montão. Então, quando a gente imprime uma força no Hot Wheels, ele vai embora. Então, quer dizer, força resultante. E a aceleração dele vai ser maior. Também inversamente proporcional à massa desse corpo. Então, quanto mais leve, menos força eu vou precisar e mais agilidade ele vai ter. Então, ele é inversamente, tá? Nesse sentido, entende-se que para que um corpo possa sofrer mudança de velocidade, é necessário que a força que atua sobre ele não se anulem. Não pode ser zero, tá? Ele sempre tem que estar um proporcional ao outro. Tudo bem? Eu não posso simplesmente zerar minha força. Eu tenho que exercer uma força no corpo para que ele consiga se movimentar. Tudo bem até agora, galerinha? Sim. Sim, professora. Sim. E onde que eu vejo isso? Por que a gente está vendo isso? Força resultante aqui, ó. Massa vezes aceleração. Lógico, vetorial, tá? Eu falo sobre o sentido aonde essa força está sendo empregada com a aceleração. Prestem atenção, esse carro, onde a massa dele é menor, inferno. Onde a massa dele é menor, a força eu vou empregar nela é grande e a aceleração também a massa um pouquinho maior. A força ainda é grande, só que é menor do que aquela ali. A aceleração também vai ser menor. Quando eu tenho a massa muito grande, eu exerço uma força muito grande. Ai, que inferno. Eu exerço uma força muito grande e a aceleração menor. Prestem atenção que está diretamente ou inversamente proporcional à relação massa, força, massa, aceleração. Tudo bem? Vamos pensar no caminhão. O caminhão, para ele poder se movimentar, ele precisa de uma força muito grande. E ele não é tão rápido quanto um carro de Fórmula 1. O carro de Fórmula 1, ele tem praticamente toda Professor, o áudio está cortando. Professora, o áudio está cortando. E jogar muito? Muito. Não escutei Tá ruim nada. ainda? Muito? É porque às vezes, tipo, dá uma travada bem longa e depois volta ao normal. Tipo, é como se estivesse parando e continuando. Não sei explicar. Tá. Tá bom, obrigada, Ana. Onde que eu parei? Vocês pararam de ouvir? Vocês ouviram sobre o caminhãozinho, o carrinho? Você Ouviram? parou falando sobre o carro da Fórmula 1. Tá, obrigada. O restante vocês conseguiram entender? Sim, sim. Tá. Bom, o carro de Fórmula 1, vocês prestem atenção que a parte dele, que é a carenagem, ele é bem no chão. As rodas são bem grandes. Por que as rodas grandes? Para ter o maior atrito ao chão e conseguir jogar e funcionar esse carro para frente. Ele é mais próximo ao chão para que ele não seja lançado. Vocês podem ver que a frente dele também é bem baixa. Para cortar o ar e jogar ele para cima, a aerodinâmica dele é essa. E o material da parte externa tem que ser o mais leve possível. Não posso usar um aço, não posso usar um material pesado, porque o motor em si é um motor bem potente. Então, toda a outra parte desse carro tem que ser leve, para que eu consiga ter uma aceleração muito grande. Então,
Os carros blindados que a gente pega lá, peguei minha Tucson, me meti, fui blindar ela. O que acontece? A aceleração desse carro faz isso aqui, ó. A força aumenta, porque eu vou precisar de que o motor trabalhe bem mais para fazer com que esse carro ande, só que a aceleração dele vai ser lá embaixo. Um carro velho, um Uno, vai passar na frente de um carro blindado, porque se o motor dele não for potente, ele não consegue. Deu para ouvir direito, gente? Sim. Deu pra ser. Não cortou, né? Deu. Tá. Não, Então, não cortou. Ah, tá. Trabalhar o conceito, Agora cortou. tá? Travou de novo. Nossa, travou agora. Trava. Nossa, professora. Da hora. Só foi você Não falar. vou trabalhar com fórmulas, eu vou trabalhar com conceitos com vocês, tá? Porque eu estou sem lousa, eu estou na sala da Helene, então não tem como trabalhar cálculo com vocês sem lousa. Eu não gosto. Vocês conseguiram entender? Sim. 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 Ô, Jesus. Sim. Vamos lá que o meu celular vai desligar. Terceira lei de Newton. Essa daqui é a que o pessoal mais se confunde e é a que a gente mais usa no dia a dia, tá? Toda ação há sempre uma reação oposta e de igual intensidade. As ações mútuas de dois corpos, um sobre o outro, são sempre iguais e dirigidas em sentidos opostos. Quando eu sento na cadeira, lembra que eu falei isso para vocês? Sim. Sim, que você até pediu pra alguém sentar na Sim. cadeira. Sim. Quando eu sento na cadeira, a cadeira a gente joga o meu corpo para cima e a gente fica nessa disputa de ação e reação. Porque eu estou jogando meu peso para baixo e a cadeira está jogando meu peso para cima. Ela está na mesma intensidade, na mesma força. Quando eu bato na parede, dou um soquinho na parede, porque eu estou muito nervosinho, porque eu não consegui fazer o formulário, a professora fechou. Quando eu dou um soquinho na parede, a parede me devolve na mesma intensidade, a força que eu imprimi em direção contrária, resumindo, para minha mão. Então, toda vez que eu falo de ação e reação, eu falo sobre isso aqui. Toda ação há sempre uma reação oposta e de igual intensidade. Do mesmo jeito que eu bato na parede, ela me volta na mesma força, só que ela volta no sentido contrário. Ela volta toda a força para mim. Entenderam o que é ação e reação? Sim. Entendeu? Sim. De mais ou menos. Uma dúvida Como mal, né? uma dúvida que eu sempre tenho sobre essa regra é Fala. por que alguns materiais, por exemplo, quando você dá um soco, ele amortece o impacto e outros não? Por exemplo, você dá um murro Porque numa ele- parede, dói. Numa cama, por Não é exemplo, não dói tanto. porque, não é porque ele absorve, o material absorve a energia do impacto. Ele absorve uma parte e devolve outra, né? Mas o porquê? Por causa, depende do material. Quanto mais poroso, mais ar ele tem. Então, o que ele vai fazer com essas ondas? Ele vai dissipar, tá? Ele vai fazer com que essa energia seja dissipada para o corpo, por causa do ar. Então, quando eu bato no colchão, vocês estão ouvindo, né? Estou explicando tudo isso para depois falar, travou. Isso. Quando eu bato no colchão de espuma, ele vai fazer o quê? Tem aquela porosidade, tem aquele monte de furinho, né, de ar. Ele vai fazer isso aqui, ele vai transmitir. Não, mas se eu bater em algo de borracha, né, que também borracha acontece muito isso. A borracha, ela faz a mesma coisa. Ela se molda. Na hora que você dá um soco, ela vai se moldar, ela vai entrar para dentro e vai amortecendo, vai diminuindo essa intensidade de força. E quando ela voltar, ela volta com menos força do que você imprimiu nela. Depende muito do material. Mas, mesmo ela distorcendo, e ela consegue fazer com que essas ondas, essa força seja dissipada ao redor, ela vai te devolver na mesma intensidade, só que de forma diferente. Não vai ser na mesma velocidade. Ela vai demorar um pouco mais para te devolver isso. Então, você vai acabar perdendo uma certa parte de intensidade dessa força.
Conseguiu entender, Vini? Conseguiu, Alexandre, também? Sim, sim. Mas o seu conceito em relação ao colchão tá ótimo, é isso mesmo, tá? Entendeu também, né, Vini? Entendi, claramente. Obrigado. De nada. Na água, né, a gente quando fala sobre empuxo, a gente vai falar sobre isso também. O que acontece na água? A gente pensa por ser água, se eu pular de uma ponte de 10 metros, não vai acontecer nada. Vai sim. Você vai se espatifar como se tivesse caído num chão de concreto. No chão de concreto. Se você não conseguir romper, né, essas partículas da água, porque quando você pula na água, você não tira ela, você não rasga ela, você simplesmente afasta ela. Só abre o caminho entre a água. Sim, você afasta essas partículas. Então, o que você faz? Você dá uma abertura, facilitando assim a sua entrada e depois ela vai se fechar em você e vai diminuir sua velocidade. Vou dar uma barrigada, pulei de uma ponte, vou dar uma barrigada. Você aumentou o seu contato com a superfície da água e ela tem ali a tensão superficial. Na hora que você dá aquela barrigada... Travou. Calma aí. Chegou na professora, velho. Travou. Sora. Calma. Na parte da barrigada, na hora que você dá a barrigada. Voltou, né? Na hora que você dá a barrigada, dependendo da altura que você der essa barrigada na água, é como se você tivesse caído no asfalto. Então, não é porque é água que quer dizer que você pode cair de boa, que você não pode cair. Você tem que simplesmente cair do jeito certo. Os nadadores, eles fazem o que? Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Eles fazem esse movimento. Aqui, eles fazem assim com a mãozinha. Por quê? Eles vão abrir espaço naquelas partículas da água para que consiga adentrar a água. Foi, galera? Travou? Foi. Não travou. Travou não. Tá. Vamos lá para frente. Tem um diagramazinho aqui representando. Travou, professor. Travou. Professora, travou. Agora voltou. Voltou. A internet da professora tá oscilando muito, por isso que tá travando. Muito, cara, que ódio! Internet de padaria, gente, calma. Eu vou tirar aqui esse Wi-Fi da escola, tá uma porcaria. Vamos lá. Ou a professora não deixava. Chama essa internet de padaria. Eu vou falar o quê? Eu vou falar que tá tudo ok? Vocês estão me ouvindo, pelo menos? Sim. Agora está bem. Sim. Eu vou deixar reclamar da minha internet, vou fazer o quê, né? Mas vamos lá, galerinha. Esse Wi-Fi maldito daqui. Quando esse diagrama representa o quê? A bolinha bateu, ela impera uma força e ela volta ao contrário para mim. Tudo bem? Travou, Melanie? Não travou, Foi. tá certinho. Essa representação gráfica não, é representação da equação. Força sempre é positiva, só que quando ela me devolve, ela é positiva, porém em sentido contrário, por isso esse sinalzinho negativo. Ela vai me devolver, tá? Então, aqui dentro, o valor aqui dentro vai ser positivo. Só que aí, quando eu multiplico com o sinal negativo, é como se eu estivesse me devolvendo, tá? Uma das formas de ação e reação é justamente aqui, ó, flexão. Empurro o meu corpo para cima, ele recebe a mesma força para baixo. Não é todo mundo que consegue fazer flexão justamente por causa disso, porque precisa exercer uma força de empurrar o corpo, se manter e depois voltar. Então, nem todo mundo consegue, tá? A flexão de braço também é um ótimo exemplo de terceira lei de Newton. O indivíduo empurra o chão para baixo e o chão reage, empurrando a pessoa para cima. Tá? Tudo bem? Sim. Sim. Tá vendo? Eu tava usando essa porcaria da internet da escola. A inércia e lesões em acidente. Gente, eu vou dar uma acelerada, senão vai mais de 1 hora, tá? A lei da inércia diz que o objeto tende a permanecer em seu estado de equilíbrio a menos que uma força atue sobre ele. Lembra disso? Se eu estou dentro do carro sentadinho e esse carro está acelerado, por que não se pode, em chuvas, né? Existe, a gente fala que é um espaço de frenagem. Porque esse espaço de frenagem é o espaço para que o carro consiga parar para não bater no outro.
para que ele também não bata, não perca o contato com o chão, rode, bata em alguma coisa. Então, eles têm que, quanto mais chuva, quanto mais água na rodovia, mais cuidado tem que ter. E quando um carro bate, o seu corpo é projetado para frente. Hoje, por que foi obrigatório o uso do cinto de segurança, né? Por que foi obrigatório o uso da cadeirinha? As cadeirinhas, elas salvam vidas das crianças mesmo, não adianta, pode falar o que quiser, salva vidas. Porque quando um carro bate, se a criança está solta, o corpo mais leve é a criança. E ela é projetada para frente e vai bater lá no para-brisa. Antigamente, era obrigatório o uso do cinto somente para os 2 passageiros do banco da frente. Agora, é obrigatório em rodovia a galerinha que está atrás. Porque por mais que, sei lá, a galera que está atrás esteja projetado para frente e não morra, ela mata quem está na frente. Porque todo o peso do corpo dela vai ser projetado para a pessoa que está na frente. Tudo bem? Ouviram direitinho? Sim. professora. Era a internet da escola mesmo. É a internet da escola, né? Até Então, o bitrate da live tá melhor. A qualidade da imagem da professora. Gente, desculpa. É um inferno isso. Então, assim, quando a gente fala da lei da inércia, a gente fala justamente da questão do acidente. Ela está inteiramente ligada, tá? O cinto de segurança é o objetivo de evitar o deslocamento relativo, pois ele atua no tórax e na cintura, mantendo preso no banco. Porém, não é todo acidente, mas existem algumas pessoas que morrem sufocado com o próprio cinto de segurança, por isso que tem que estar bem calibrado também. Por ele pegar essa região, né, algumas batidas, né, o corpo é projetado. Antigamente, ele segurava de vez. Aí, o que aconteceu? Externo, quebra. Aí, a galerinha tava morrendo uma questão do cinto tentar segurar ela para não bater no painel, porém, ela tava morrendo com essa parte externa aqui quebrando. Então, quebrava, perfurava o pulmão. Hoje, os cintos, eles vão até um certo ponto e depois ele trava. Então, ele vai diminuindo esse impacto e depois ele dá uma travada. Você vai sentir, vai ficar roxo? Vai ficar roxo. Porém, não vai quebrar o externo, não vai romper pulmão, entendeu? Então, assim, ele salva vidas. Aqui tem um GIF. Nossa, aqui no meu tá bem mais bonito. Vocês prestem atenção que o motorista, que é o boneco, tá? Ele foi projetado para frente. Para evitar que ele tivesse lesões maiores, ele tem que estar com cinto. E uma outra coisa que os carros novos hoje têm é o airbag, tá? Os primeiros airbags matavam, assim, a galerinha. Quebrava o nariz, quebrava queixo, arrebentava. Mas hoje em dia não é assim. Uma coisa que... Vocês já viram a galerinha que anda de carro com o pé no painel? Alguém já viu? Peraí. Já. É o que você falou, professora? Já, muito. Eu perguntei se vocês já viram. Não, nem vou falar do airbag ainda. Vou falar dos carros, caminhão, normal. A galerinha que anda com o pezinho no painel do carro. Eu fazia viram, isso. Né? Já vi. Nossa, Até que eu vi as fazia isso. consequências e fiquei morrendo de medo. Pois É é. péssimo. Pensa esse corpo, esse bonequinho com o pé no painel. Aqueles caçadores de mito, fizeram com boneco, colocaram massa para ver como é o estrago que fazia. Meu, é feio. O que acontece? Na hora que existe essa batida, instantaneamente o seu corpo ele faz uma trava, ele faz assim, o pezinho faz assim. Então, ele vai para dentro. O pé, a perna, né? Vai fazer isso aqui, vai dobrar, ou ela simplesmente vai subir. Ela vai para dentro do seu corpo. Então, os acidentes mais feios é quando a pessoa coloca o pezinho no painel, porque Professora, o pezinho... Oi. Pode eu falar, tava Laura. vendo Grey's Anatomy uma vez, e a mulher, a obstétrica tinha pedido, né, pra mulher colocar os pés no painel. Ela colocou. Aí veio um carro e acabou batendo. Aí subiu os pés dela e ela teve que fazer uma cirurgia, que a cabeça do bebê tinha ficado presa no meio dos ossos da mulher. Eu assisti esse episódio. Você sabe que eu sou doutora, graças ao Grey's Anatomy. Se alguém aqui infartar, Eu também. vou fazer
Sim, agora pensa. E mesmo que uma batida leve, tem uns vídeos também na internet do menino freando e a menina caindo. Ali, meu, tudo é montagem. Porque, pra falar a verdade, se ele faz um negócio desse, ela machuca e machuca feio. Porque dependendo de como você para esse carro, instantaneamente o seu corpo vai reagir como? Travando. Ele vai travar. Porque o seu cérebro vai entender que você está em queda, está em perigo. Ele vai travar para tentar amenizar o impacto. Só que aí é que está o porém. O porém é que você vai travar e a sua perna vai entrar para dentro, vai quebrar, porque você vai enrijecer, né? Então, por isso que não se coloca pé em painel, por isso que não se anda sem cinto de segurança. Os acidentes de carro normalmente há 3 tipos de trauma. Trauma por penetração, trauma por impacto, trauma por aceleração e desaceleração. Elas danificam a aceleração e desaceleração, danifica órgãos internos, aceleração diferente, aceleração de parte do corpo. Então, às vezes, você fala assim, traumatismo craniano, mas nem bateu a cabeça. O fato dele fazer isso aqui, ó, faz com que o cérebro se movimente lá dentro, já é traumatismo craniano. Lembrando que o cérebro da gente é uma máquina, uma massa bem massinha, né? Bonitinha. Então, se ela fez esse movimento aqui, ela pode simplesmente criar um coágulo, um trauma, um traumatismo craniano. Então, esse movimento de fazer isso aqui pode sim trazer um traumatismo craniano sem quebrar nenhum ossinho, tá? Aqui também tem o simulador do acidente. Prestem atenção a galerinha da frente, ó, sem cinto. O cara que tá sem cinto foi projetado para o motorista. Então não adianta nada eu estar de cinto e a galera aqui atrás de mim não tá com cinto. Porque ele vai ser projetado para frente, eu posso amenizar o impacto dele, só que ele não vai amenizar o meu. Ele simplesmente pode piorar a minha situação, né? Prestem atenção aqui o vidrinho, ó. Pode falar, Johnny. No caso, ele só vai ser jogado pra frente com mais força, né, professora? Sim, ele vai ter o peso do cara de trás também, né? Então ele pode sim romper o externo, ele pode bater mais forte ainda a cabeça no para-brisa. Prestem atenção ao vidro, ó. Foi todo estilhaçado. Se ele estivesse sem cinto, provavelmente ele seria projetado para fora do carro. Então, quando a gente fala de acidente, quando a gente fala da física, a gente faz todo esse estudo para evitar e amenizar as situações onde vocês podem correr risco. Então, todo esse estudo foi baseado nas 3 leis de Newton. Olha só, hein? Lá de 1600, o cara montou essas 3 leis e a gente usa ela até hoje. Uma questão de trabalhar essa questão do corpo, de como o movimento funciona. E é uma coisa que, ó, já deveria ter parado para pensar há muito tempo, mas hoje a gente usa e ela é necessária. Ô, professora. Tudo. Oi, Alan, pode falar. E ainda, às vezes o cinto pode acabar até cortando a pessoa, né? Cortando só se for criança. Não cortar de arrancar o corpo da pessoa, né? Mas, tipo, cortar de deixar escoriações leves. Marcar, sim, esfoliação é normal. Agora, de cortar ao meio, criança acontece. Não quero usar cadeirinha, quero colocar só o cinto no meio da cintura da criança. Criança vai ser jogada para frente, o cinto vai talvez ela possa até cortar a criança no meio. Depende muito da força. Então, tudo que a gente pensa hoje em maquinário para a segurança do carro não é algo que eu estou fazendo, vou fazer por fazer. Não, ele é necessário. Quando houve uma questão política aí de, vamos tirar a obrigatoriedade da cadeirinha, foi um risco muito grande. A obrigatoriedade da cadeirinha tem que ser sempre. A cadeirinha salva a vida de crianças. As crianças são o corpo mais leve dentro desse maquinário todo aqui, ó. Pensa, se esse cara é pesado, ele foi lançado para frente, pensa a criança, ela seria projetada através do vidro. Então, a cadeirinha tá lá, ela tem um porquê. Mas vou tirar a obrigatoriedade. A pessoa tem que usar se ela quiser. Quando a gente tira a obrigatoriedade, a gente acaba abrindo leques para coisas piores. Se a gente tira a lei, as pessoas acham que tem direito de fazer tudo o que quer. Então, a gente tem que parar para pensar sobre isso, tá? Não vou discutir política, já falei para vocês que eu detesto discutir política, mas a gente tem que parar para pensar também na questão ciência. A gente precisa de alguns equipamentos. A mortalidade na questão trânsito diminuiu a partir do momento que foi obrigatório usar o cinto de segurança. Então, se eu hoje falar assim, besteira, eu uso se eu quiser.
Quem ia precisar depois sou eu, tá? E de mais, galerinha, considerações finais. A atividade relacionada a essa aula estará disponível a partir do dia 31/5, segunda-feira. Para quem não foi no formulário, faça. Dúvidas, lamúrias? Não. Não. Inexistente. Espero que tenham gostado da aula. Todos colocaram o nome lá no chat, que eu vou usar para a gravação. Sim. Eu já. Você pode colocar de novo para garantir? Não, se você colocou uma vez, já foi, meu amor. Se você tá colocou durante a gravação, já foi. Tá? E é isso, galerinha. Eu espero... Ei, eu vou te matar, você sabe disso, né? Pronto. Você bate nele.